Amém? Tudo bem, né? Então vou ler só o versículo 25, mas o ideal seria ler todo. Mas dá 34 versículos, né? Gastaria um bom tempo o capítulo. Mas para entender bem, sei que, né, a gente fica chato às vezes falar, o bom é ler todo. Sei que a maioria expressiva não irá ler em casa, né? Mas mesmo assim eu vou insistir. Se alguns de vocês quiserem ler, leia, né, todo o capítulo 9 com atenção, prestando assim, refletindo sobre os detalhes. Falar de Jesus, da sua cura, da sua salvação é o ponto central de toda a Bíblia. Foi para isso que ele veio para curar, para transformar, para salvar. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Como uma referência, o enfoque no verso 25, mas estaremos se discorrendo, se possível, aqui, né, sobre todo o capítulo 9. E vocês, né, que se interessarem um pouco mais, leiam todo em casa. Não vai ter como ler agora, né? Porque senão você vai perder um pouco do sentido no sermão. Ok? Dito isso, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, verso 25, diz o seguinte: Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cumpra em nós, ó Deus, o seu propósito, o seu ministério, ó Pai, de nos curar, de nos restaurar, de nos salvar. Que nessa noite, ó Deus, possamos pensar sobre isso, ó Pai, refletir e falar do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, como eu disse, né, aí todo o capítulo 9 aí, de João, ele vai narrar essa história, a história desse mendigo que era cego, e envolve alguns personagens. Lógico, é evidente, o primeiro é Jesus, né? Sempre está em primeiro lugar em tudo. Vai envolver os seus discípulos, vai envolver o mendigo que era cego, os pais do mendigo, os fariseus, né? Sempre ali na sua inveja com Jesus. Provavelmente alguns curiosos, como tinha sempre, né? Ali vendo a movimentação, parava alguns. Então não é diferente de hoje, né, nos nossos dias, né? Você vem na igreja, está Jesus Cristo, como está dois ou mais reunidos, seu nome está presente. Tem aqueles ali, seus discípulos, estão atentos ao ensinamento. Tem aqueles que necessitam de cura, de salvação. Alguns, né, curiosos que vêm só para ver o que está acontecendo. E aí segue, a história vai se repetindo, vai se renovando, né? Que nós estejamos nessa posição, então, de discípulos ou desse cego aí que vai ser curado, vai ser salvo por Jesus Cristo. Então, discorre sobre isso. E às vezes nós perdemos muito nos detalhes na leitura da Bíblia. A Bíblia nem sempre, né, e não teria como trazer todos os detalhes, toda a narrativa, tudo aquilo que acontece. Então, eles dão uma resumida básica ali, né, conta o que aconteceu, o essencial da história para a gente entender, mas aí ao nosso pensamento, a nossa imaginação, nossa capacidade de pensar, de refletir, que Deus nos dá, deve nos levar a isso, a imaginar dentro do texto, não criar, florear demais e filosofar sobre o texto, e imaginar coisas do jeito que eu quero, mas dentro, buscando aquele contexto em que vivia. A gente perde, às vezes lê ali, né, gasta 5 minutos, faz a leitura e pronto, acabou. Jesus curou, maravilha, pronto, acabou. Mas vai muito mais, muito além do que isso que a gente pensa, né? É uma mudança totalmente na vida daquele cidadão, né, de alguns que estavam à volta. Então, se não há essa mudança, não faz sentido, né? E aí nós vamos ver, né, que como eu disse, né, a farsa vai ser exposta, né, a farsa da religiosidade dos fariseus, né, que não aceitam Jesus Cristo do jeito que ele é. E Jesus, né, ele rejeita essa linha de pensamento da religiosidade em si própria, só por religiosidade. E não é diferente hoje. Muitos de nós, às vezes, vimos, e eu falo, né, Fábio, né, eu gosto de mim mesmo, que no início vinha só, né, para cumprir tabela, pela religiosidade, né, vim várias vezes, né, e mesmo quando era católico ia, né, só para ir mesmo, e não faz o mínimo sentido. Você vem, volta para casa, e dia após dia, e quem sabe, muitos anos após ano, e Jesus Cristo não faz sentido.
Então, espero que nesse sermão, né, nós vamos ver, né, que através desse milagre de Jesus Cristo, dessa cura desse cego, nós possamos aprender e levar para a nossa vida esse aprendizado, né, que pode sim mudar a nossa vida. Então, aí em primeiro lugar, né, os próprios discípulos. Não vamos longe, os discípulos de Jesus já vai questionar Jesus sobre aquele cego. E o primeiro questionamento dele aí, né, do verso 2 ao verso 5, eles vão questionar: mas Senhor, quem é que pecou? Foi ele mesmo, seus pais? Aquele velho conceito: se estou em pecado, automaticamente sou castigado, automaticamente vem algum dano, algum prejuízo sobre a minha vida. Então esse é o conceito que arrasta até hoje. Infelizmente, ainda nós, né, muitas vezes deparamos com isso. Fulano está assim porque está em pecado. Não estou dizendo que pecar é saudável e nem é importante. Infelizmente, gosto de frisar sempre, infelizmente nós pecamos. E não tem como desassociar que o salário do pecado é a morte. E a morte, no caso, essa aqui é a separação de Deus. Mas glória a Deus que temos Jesus Cristo que nos traz de volta o remédio de Deus para essa morte, para esse pecado. Mas não se engane. O pecado, sim, o salário do pecado é a morte e nos afasta de Deus. Mas aí Jesus Cristo vai falar para eles que dessa pergunta dos discípulos não foram os pais nem ele, mas para que se manifestasse a glória de Deus, para que as obras de Deus fossem manifestas em Jesus Cristo. Então, devido a isso, ou como usando as palavras de Paulo, então para isso eu vou pecar, mas que a graça vai superabundar na minha vida? Não. Não tenho direito, não tenho essa liberdade, então eu vou pecar para que as obras de Deus vai se manifestar na minha vida. Pelo contrário, acontece, lógico que acontece, mas não é aquela busca incessante então de pecar para que se manifeste a obra de Deus em mim. Vai acontecer, vai. Mas o que eu devo é buscar Jesus Cristo para que eu evite desse pecado, que Jesus me cure, que Jesus me liberte, inclusive do desejo de pecar. Mas dentro aqui da história, Jesus Cristo deixa bem claro, esse cidadão, este mendigo, o que aconteceu com ele foi para que chegasse esse dia, para que Jesus pudesse curar. E como eu digo sempre, nada é por acaso com Jesus Cristo. Tudo é, né, milimetricamente calculado. Não é o Chapolin, não é muito longe, né, mas é tudo friamente calculado por Jesus Cristo, para que nós possamos aprender, para que nós possamos tomar conta do que isso e trazer para a nossa vida. Então a gente olha, e feliz é aqueles que olham ao seu redor e vê e aprende com os erros dos outros. Mas tem gente que, enquanto não passar por aquilo, não vai aprender. Ainda é feliz também por os que aprendem, que Jesus Cristo os alcança. Tristes são aqueles que vendo e vivenciando com eles próprios certas situações ainda não aprendem. Então nós possamos aprender. Mas Jesus, então, na sua fala, tudo aquilo é para glorificar a Deus. Aliás, esse é o propósito primeiro, né? Deu origem à criação do homem, foi para glorificar a Deus. Felizmente, né, como eu disse, o pecado veio, afastou, mas Jesus Cristo nos chama novamente para glorificar a Deus, a cumprir esse propósito nas nossas vidas. Naquele momento foi uma oportunidade dos discípulos, dos pais, daquele mendigo, do próprio mendigo e até para os fariseus. Mas, né, que vamos chegar lá no ponto, né, que eles falam para glorificar Jesus Cristo, a sua obra. Em segundo lugar, agora propriamente a cena que estava tudo aquilo, o pano de fundo da obra de Jesus Cristo é a cura daquele cego por Jesus Cristo. Devemos, sim, lógico, considerar a cura física plenamente. Que graças a Deus aqui não temos nenhum cego em nosso meio. Todos têm uma visão, né, uns melhores, outros piores. Eu chegando aos 50 já deu uma diminuída, mas graças a Deus ainda está muito bom, devido à idade. Não posso reclamar. Mas o fato é que às vezes nós desconsideramos a dor, a situação, a dor física que vivem as pessoas. Conheci um rapaz lá, até primo do meu cunhado, lá de Séries, ele tem uma chácara lá e ele perdeu a visão 100%.
E ele anda dentro da chácara dele, a propriedade todinha. Ele conhecia, né? Perdeu a visão já depois de uma certa idade, vai com um pauzinho, atravessa o córrego, às vezes até busca umas vaquinhas dele lá do outro lado do córrego, coloca dentro do curral. Cego, faz a barba, faz tudo. E ele, assim, um dia meu pai falou, não, mas é ruim para enxergar, ir lá e contrariar, tinha perdido a visão do olho. Ele falou, ó, seu Vitor, o senhor ainda glorifica a Deus que o senhor tem um olho ainda que o senhor enxerga. Eu não enxergo de nenhum, mas tira minha barba, a expressão que ele usou, ando lá dentro da minha casa, da minha chácara, para todo lado. Deus ainda me dá o sentido, a consciência de ter noção das coisas onde está. E às vezes nós desconsideramos esse exemplo do cego, mas em tantas outras. Às vezes nós atropelamos, passamos por cima das pessoas, não considerando a dor, a dificuldade, a limitação física que ela tem. E Jesus Cristo, é lógico, né, fora de qualquer comparação, acima de todos nós, né, imensurável, ele está atento à dor física das pessoas, de nós, quer nos curar. Já prestou atenção que mesmo quando você vem para o culto, você está com um problema real, físico, com a dor, você tem dificuldade de se concentrar, de estar atento ao que está acontecendo. Às vezes limitar. A Suzana hoje mesmo de manhã falou assim, pastor, na hora de pular, o senhor pule por mim, que hoje não estou em condições de pular. Né? O corpo hoje não está. Então você está no time dos velhinhos, que é aquele canto ali assim, ó, lá atrás da sala de adultos, um bando de velhos que não dá conta de pular na hora das músicas da escola bíblica. Né? Aí a gente tem que pular o dobrado para ver se compensa o que eles não estão pulando. Mas isso nos prejudica. Mas o mal maior nosso não é nem a questão física. Se a gente lê tantos testemunhos, tantos relatos de pessoas que têm sem braços, sem pernas, e glorificam a Deus e fazem atividades que às vezes nós, né, com um físico perfeito, não consegue. Porque nós não temos, às vezes, a determinação nem o cuidado de glorificar a Deus naquilo que nós temos. Já prestou atenção que você só dá valor mais na sua saúde quando você está doente? Quando você não está doente, você não preocupa, né? Você vai levando, e assim vai. A mesma forma, às vezes nós não damos conta do milagre de Jesus quando nós não temos o milagre na nossa vida. Eu mesmo, né, já compartilhei algumas vezes, fui tomar conta e valorizar mais o milagre de Jesus Cristo na minha vida, depois que eu fui pensar sobre isso, fui lendo a Bíblia, fui prestando atenção, fui meditando. Por isso a importância de você prestar atenção nos detalhes do que está na Bíblia. Não só o milagre está vivo, no meu literalmente está vivo, né? Porque eu já compartilhei, era para minha mãe ter morrido comigo, né? Dentro da barriga dela ainda, eu ter abortado, e não aconteceu. Então é milagre mesmo, e às vezes nós desconsideramos tudo isso, toda a obra que Jesus Cristo faz em nós. A cada dia em nossas vidas. E nós desconsideramos muito menos ainda as limitações das pessoas à nossa volta. Ao invés de estar lá pronto a ajudá-los, né, nós temos uma necessidade, uma facilidade de condenar as pessoas pelas suas limitações, pelas suas dificuldades, pelas suas atitudes. Às vezes nós não sabemos a real intenção, vai até onde é a dificuldade, até onde ela não quer mesmo. Mas não nos dá o direito de condená-las já a princípio. Outro fator aqui que aconteceu naquela cura, porque Jesus Cristo curou no que dia? No dia de sábado. E os fariseus logo caem de pau matando em cima de Jesus Cristo, né? Esse homem não pertence a Deus porque ele não respeita a lei de Moisés, não cumpre com os mandamentos de não fazer nada no sábado. Pura hipocrisia dos fariseus. Porque eles mesmos, né, desamarravam o seu jumento e lá dava água, se caísse algum animal deles lá no buraco, eles já retiravam. Então eles só queriam motivo para condenar Jesus Cristo, sem conhecê-lo. Até porque se conhecê-lo, como ele realmente era, eles estariam do lado de Jesus Cristo. E outra coisa que acontece, né, então de tudo isso aí, que Jesus Cristo, além de curar a cegueira física, o físico dele, ele curou da cegueira espiritual. E nós, né, a pior de todas as coisas que pode acontecer
que nos realmente nos afasta de Jesus Cristo não é a cegueira física, né? Mas a cegueira espiritual. Quando eu não consigo ver Jesus Cristo. E a pessoa tem os olhos perfeitos, lindos, maravilhosos, enxerga que é uma maravilha, mas não dá conta de ver Jesus Cristo. E é necessário a intervenção de Jesus Cristo, como fez naquele dia, com aquele mendigo. Curou o seu físico, curou a sua cegueira espiritual, né? Nós vamos até entrar mais um pouquinho mais para frente. Mas considere isso. E não tenha vergonha de admitir suas limitações físicas. E não também faça dramas com as suas limitações físicas. Porque tem gente que quer se aproveitar da situação. Não adianta você ficar aí lamuriando suas dificuldades e não ir atrás do que realmente precisa. Hoje, sim, temos a medicina, né, muito avançada, né, dá conta de muitas coisas. Mas tem aquelas situações que Jesus Cristo resolve rapidamente. Ah, pastor, mas hoje nós não vimos tanto isso. E às vezes, quando nós vimos, nós não acreditamos. Sei que existe muita picaretagem aí no meio, digamos, no meio evangélico, muitas shows, né, para demonstrar curas espetaculares e tal, que às vezes não passa só de shows mesmo, né? Jesus Cristo não precisava disso. Geralmente, né, ele gostava de exercer o seu poder, por assim dizer, quando menos gente tinha. Não tinha crise também de fazer no meio das multidões. Mas ele não anunciava as suas curas. Principalmente quando era demônio. Lembra lá o que ele fazia? Cala-te, saia dele, ó, de fininho. Então, que nós possamos buscar em Jesus Cristo a cura para as nossas dificuldades. Crer que Ele é poderoso para nos curar. E ainda segue outro acontecimento ali que às vezes reflete, talvez você vai falar, mas não tem nada a ver comigo. Mas é o questionamento que os fariseus fazem aos pais e a sua resposta. Quando ele fala, esse aqui é seu filho? Sim. Ele era cego de nascença? Sim. Você sabe quem o curou? Não. Por quê? Que ele não sabia. Apesar de que eles sabiam, eles negaram a Jesus Cristo naquele momento. Simplesmente por medo dos fariseus, que lembra lá o contexto, o que acontecia? Quando admitiam que criam em Jesus Cristo, ele era expulso da sinagoga, era perseguido pelos fariseus que não gostavam de Jesus Cristo. É incrível que pareça, talvez você vai falar, pastor, mas eu não nego Jesus Cristo. Se ele me curar um ente da minha família, eu vou até testemunhar isso. Mas, infelizmente, de uma forma sutil, de uma forma assim inconsciente, nossas atitudes, às vezes até nossas falas, negam a Jesus Cristo. Fala, mas como? Como que pode acontecer? E aí tem vários, cada um nos seus motivos, mas cada vez, e olhe que é muitas vezes, que eu não coloco em primeiro lugar. Quando eu coloco tudo à minha volta antes de Jesus Cristo. Nesse momento eu estou negando a Jesus Cristo. Não é quando lá, né, está passando na rua, você baixa a cabeça e não tem coragem de falar graça e paz, né, para o pastor ou para o outro irmão. Quando você lá no seu ambiente de trabalho não tem coragem de declarar que serve a Jesus Cristo. Não precisa nem ficar anunciando muito que eu não fazia isso, mas as atitudes. Quando a sua falha de caráter sobressai ao seu bom testemunho em Jesus Cristo, você está negando a Jesus Cristo. E isso acontece muito. Quando eu deixo de glorificar Deus, quando eu deixo de honrá-lo em todos os ambientes que eu convivo, eu estou negando, por medo de sofrer, tudo isso por medo de sofrer uma perseguição, ainda que velada. Nós vivemos num país livre, graças a Deus, livre para expressar a religião, não sei por quanto tempo. Tenho dito isso há algum tempo. Não sei, talvez seja um equívoco meu até falar isso, mas creio eu que no decorrer dos anos, espero que demore bastante, ainda vamos sofrer mais perseguições.
países aí onde é, alguns ditadores imbecis aí proíbem, né? Exemplo de China, Turquia, aí vai mais, né? Os dois que eu lembrei aqui agora, América do Sul mesmo, podemos ir na Venezuela. É proibido você declarar o nome de Jesus Cristo e nós não estamos atentos. Mas vale ressaltar sempre, sempre foi nos momentos de perseguição, das mais duras perseguições, que o povo de Deus se ergueu, que houve avivamento. Talvez, né, seja um tempo, né, pastor João, de Deus baixar a mão de selecionar mesmo quem ama Jesus Cristo, de chacoalhar aquele povo que se diz filho de Deus para saber realmente quem é quem. Por esse motivo que eu acho que um dia ainda vai chegar aqui até nós, onde Deus vai chamar nós a proclamar o nome de Jesus Cristo, a sofrer perseguição mesmo de fato e de verdade pelo nome de Jesus Cristo. Não sofrer consequências, frutos do nosso pecado. Que às vezes nós achamos que, não, estou sofrendo porque eu sou crente, porque eu amo Jesus Cristo. Não, a maioria do nosso sofrimento é besteira nossa mesmo, decisões erradas, e às vezes justamente por não servir a Jesus Cristo como deveria, por não colocar em primeiro lugar. Então, muitos de nós negamos a Cristo, ainda que não abertamente. Naquele dia lá, eles foram abertamente, negaram a Jesus Cristo por medo. Nós, né, às vezes por besteira nossa mesmo, por infantilidade, por falta de um compromisso ainda maior. Mas lembrando, preste atenção no que eu estou dizendo. Olhe por esses exemplos bíblicos e aprendam. Honre a Jesus Cristo. Acima de tudo, com seus atos, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda. É dessa forma que nós não negamos a Jesus Cristo. Não é só por palavras, né? Por palavras é muito fácil. Posso chegar aqui, lá, em qualquer lugar que você estiver, falar que eu amo Jesus Cristo acima de todas as coisas. E às vezes vai ficar só da boca para fora. Mas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Mas agora, chegamos até, né, o mendigo. A resposta dele, a condição daquele mendigo diante de tudo aquilo, tanto aquele contexto que ele estava. A resposta que é crucial aí do verso 25, é aquilo que nós lemos. Aí quando os fariseus, não satisfeitos com Jesus Cristo, que não estavam sempre, com os pais do mendigo, que o devolve a pergunta para o próprio filho, pergunte a ele. Ele já está grandinho, já é adulto, tem consciência, ele nem poderia até acrescentar, né? Ele nem enxergava, mas agora até já enxerga, né? Já sabe até discernir quem conversa com ele. Pergunte a ele. E ele dá aquela resposta maravilhosa, né? Aquela resposta, né, incrível que está aqui no verso 25. Eu quero até ler de novo para não correr o risco de errar. E ele diz, se é pecador, não sei. Quando ele pergunta, quem te curou? E se ele responde que é Jesus Cristo, e de toda aquela conversa, né? Ele é pecador, né? Porque, né, fez de sábio, ele fala, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Ou seja, ele realmente dá a resposta de que os fariseus não gostariam de responder. E aí os fariseus ainda insistem mais com ele. Mas o que você acha que ele é? Como ele já tinha sido mudado por Jesus Cristo, ele fala assim, a minha opinião é que ele é profeta. Porque um pecador não é capaz de fazer o que ele fez. Porque um qualquer não dá conta de dar visão a um cego de nascença. Ou seja, nós não podemos correr o mesmo risco daqueles fariseus que às vezes nós, né, fez um curso de seminário, ou leu a Bíblia algumas vezes, ouvimos em todos os cultos, achar que sabemos como aqueles fariseus, de não conhecer Jesus Cristo, de julgar as pessoas ou o próprio Jesus Cristo antes de conhecê-lo. Mas por incrível que pareça, uma pessoa que está poucas horas, poucos minutos atrás, era um mendigo, cego, automaticamente, né, não sabia nem ler, se soubesse ler também não tinha a Bíblia assim como nós temos hoje. Tudo mais difícil para ele, mais uma coisa ele já sabia.
já sabia que Jesus Cristo era profeta. E que Jesus Cristo não tinha pecado. Que Jesus Cristo era capaz de curar. E talvez muitos de nós aqui, vamos supor, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja, e ainda não conhecemos Jesus Cristo dessa forma. Ou seja, é preciso haver uma mudança completa, radical na vida da pessoa, para que ela realmente possa conhecer a Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo encontra a pessoa e a muda, a transforma, ela nunca mais será a mesma. Quando nós somos encontrados, como aquele mendigo lá, que ele vivia a vida inteira ali, sentado, pedindo esmolas, não tinha como trabalhar, ele é transformado por Jesus Cristo. Então depois que aquele mendigo responde isso para eles ficam, os fariseus ficam completamente decepcionados. Ao ponto de, quando o mendigo fala para eles, vocês querem conhecer o melhor para se tornar discípulos deles também? E eles, na sua ignorância, falam, seja discípulo você, ou tu seja discípulo dele. E o mendigo, com certeza, vai ser discípulo de Jesus Cristo. E os fariseus, né, vai lá, a forma que eles falam, dá glória a Deus, fala a verdade, não minta. Fala que esse homem que te curou é pecador. E o fundamento deles, como eu disse lá anteriormente, é tão pobre que a única coisa que eles tinham contra Jesus Cristo é que a cura de Jesus Cristo era no sábado. Você vê, quando as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não têm muito recurso com que acusar as outras pessoas. Ela se apega a só um ponto. Somente um ponto ali, e se agarra aquilo e quer acusar de todas as formas. Mas a resposta, né, maravilhosa daquele mendigo, que agora eu vejo. E ele não só via o homem Jesus Cristo, agora ele vê o Salvador. E é essa a questão maior que chega até nós. Nós vimos o Jesus Cristo lá quando nós fomos, como diria o Cristiano no seu sermão recente, fomos catequizados, né? Infelizmente, a maioria de nós somos catequizados a ver um Jesus Cristo bonitinho, mesmo o rosto perfeito, pregado ali na cruz, talvez ensanguentado, com algumas feridas causadas pelo seu sacrifício. Às vezes a nossa visão do Jesus Cristo é esse. Um Jesus Cristo muito limitado. Já parou para pensar que, eu agora mais uma vez falo de mim mesmo, a visão que eu tinha de Jesus Cristo era um Jesus muito frágil. Não era um rei da glória. Era um ser pregado ali na cruz, não desmerecendo, longe disso, né, o seu sacrifício na cruz, tudo que ele passou para pagar os meus pecados. Mas aquele Jesus Cristo pregado na cruz, pouco pode fazer, ainda lá pregado, porque ele foi sepultado e foi glorificado por Deus na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. Então agora nós devemos ver que do verso 35 ao 38, agora a cura sim da visão espiritual daquele mendigo. Quando ele, vou até ler agora aqui, se vocês quiserem acompanhar, do verso 35 ao 38, quando aquele mendigo é expulso diante dos fariseus por declarar Jesus Cristo é Salvador. A partir do verso 35, Jesus ouviu que eu tinha expulsado, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Ou seja, naquele momento que ele adorou, eu acredito que ele foi salvo por Jesus Cristo. Foi quando Jesus Cristo abriu os olhos para que ele visse, né, em Jesus Cristo, o Senhor da glória, que somente ele deveria ser adorado. E é neste ponto que nós devemos clamar a Jesus Cristo, ou glorificar a Jesus Cristo, para quem já teve os olhos abertos para o mundo espiritual, de glorificar a Jesus Cristo,
pela salvação que Ele nos concede. Tenho dito sempre, cada vez que eu prego algum sermão, que eu falo de alguma cura de Jesus Cristo, algum milagre de Jesus Cristo, eu digo sempre, porque o foco central da cura, né, não é só a cura física. Não é esse o foco. E muitos, né, se apegam somente a isso. Vale citar, né, sempre os 10 leprosos, só um voltou. Então dá para se perceber ou se imaginar que somente aquele que voltou e adorou Jesus Cristo que foi salvo. O resto só estava apenas atrás de cura cura física. Ou seja, somente a cura física não é a melhor coisa. É importante, como eu disse anteriormente, não devemos desconsiderar a dor de ninguém, mas devemos considerar sempre a nossa salvação. A mudança de vida naquele cego, daquele mendigo, não foi nem em si a cura, a visão que ele teve, mas foi da salvação em Jesus Cristo que ele teve. Aliás, em outro lugar, Jesus Cristo vai falar, se a sua mão direita faz te pecar, corta e a lança fora. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque e ele joga fora. Melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, sem um olho, do que tendo seu corpo perfeito e ir para o inferno. Então é isso que nós precisamos, da nossa mudança espiritual, da nossa visão de ver Jesus Cristo na sua glória. Para encerrar, né, então os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga, mas não conseguiram anular o seu testemunho. E qual era o testemunho? Que ele disse, uma coisa sei. E essa frase, né, que eu deixei ela pela metade, é que para nós pensarmos sobre ela, nós podemos dar esse testemunho hoje, uma coisa sei, que foi Jesus Cristo quem me curou, que foi Jesus Cristo que me transformou, foi Jesus Cristo que me salvou, que se ele era pecador, e olha que o mendigo falou antes de Jesus Cristo ter esse encontro novamente com ele, o segundo encontro, onde salvou, se é pecador não sei, eu sei que era cego, e agora vejo. E a partir do verso 35, poderia usar as palavras de Jó, que daqui uns dias vamos chegar lá, que eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Com os olhos espirituais. Não só os olhos da carne, esses olhos, né, que pode enxergar e outro dia não enxergar. Então pense na sua vida. Pense de onde você veio, quem você era e quem você é hoje. Quem você almeja ser amanhã. Eu era um infame pecador. Ainda continuo pecador. Talvez deixou o infame para trás, né? Que progrediu um pouquinho. E o futuro quer estar nos braços do Pai. Para glorificá-lo face a face. Hoje os meus olhos físicos me ajudam e me ajudam bastante a ler a palavra de Deus que tem até nós para nós aprendermos. Meus olhos espirituais já conseguem ver o Rei da Glória. Ainda não como ele realmente é. Porque nós temos só um vislumbre do que ele é. Ninguém ainda aqui consegue contemplar como ele realmente é. Mas um dia estaremos lá com ele. E é isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos ansiar cada dia. É nessa esperança, nessa confiança que nós devemos viver. Testemunhando Jesus Cristo, dizendo, uma coisa eu sei, que Jesus Cristo me encontrou. Que Jesus Cristo cumpriu a missão a qual ele veio, de me curar, de me transformar e de me salvar. Amém? Que você possa ter já sido encontrado por Jesus Cristo e pode ter tido essa experiência de ser curado e ter sido salvo, como aquele mendigo naquele dia. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos alcance a cada dia, nos encontra, Pai, nos cura, Pai. Cura as dores físicas, ó Pai, que são muitas, mas acima de tudo, ó Pai, a nossa cegueira espiritual possa ser, ó Deus, curada, que nós possamos ver o Senhor como o Rei da Glória, o Salvador que veio, Pai, para nos curar e para nos salvar. Pai, em nome de Jesus, amém. Então, com a oração silenciosa, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.